Lição 3. Autoconfiança. Você pode fazer se acreditar que pode. Antes de abordarmos os princípios fundamentais em que esta lição se baseia, será benéfico você ter em mente o fato de que ela é prática, traz descobertas de mais de 25 anos de pesquisa e tem a aprovação dos mais importantes cientistas do mundo, que testaram todos os princípios envolvidos. Ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Você pode deixar este livro de lado e parar de ler agora mesmo no começo desta lição, se pensa que ele foi escrito por algum teórico cabeludo que nunca testou os princípios que embasam esta lição. Certamente, esta não é uma época para céticos, pois vimos mais leis da natureza descobertas e exploradas do que em toda a história pregressa da raça humana. Num período de 3 décadas, testemunhamos o domínio do ar, exploramos o oceano, aniquilamos as distâncias na Terra, aproveitamos a eletricidade para fazer girar as rodas da indústria, fizemos crescer 7 brotos de vegetais onde antes crescia apenas um. Temos comunicação instantânea entre as nações do mundo. Esta é verdadeiramente uma época de esclarecimento e desenvolvimento. Mas, até agora, mal arranhamos a superfície do conhecimento. Entretanto, quando destrancarmos o portal que leva ao poder secreto armazenado dentro de nós, isso trará conhecimento que fará empalidecer todas as descobertas do passado. O pensamento é a forma mais organizada de energia conhecida pelo homem. E essa é uma época de experimentação e pesquisa que com certeza nos trará maior entendimento dessa força misteriosa que repousa dentro de nós. Já descobrimos o suficiente sobre a mente humana para saber que um homem se livra dos efeitos acumulados de milhares de gerações de medo com a ajuda da autossugestão. Já descobrimos que o medo é o principal motivo de pobreza, fracasso e miséria sob diferentes formas. Já descobrimos que o homem que domina o medo pode marchar para a realização bem-sucedida em praticamente qualquer atividade, não obstante todos os esforços para derrotá-lo. O desenvolvimento da autoconfiança começa com a eliminação do demônio chamado medo, que se senta no ombro do homem e sussurra em seu ouvido. Você não consegue fazer. Você está com medo de tentar. Você está com medo da opinião pública. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não ter capacidade. O demônio do medo está ficando encurralado. A ciência encontrou uma arma mortal para botar o medo a correr, e esta lição sobre autoconfiança trouxe esta arma para você usar nas batalhas contra esse velho inimigo do progresso. Os 6 medos básicos da humanidade. Toda pessoa é herdeira da influência dos 6 medos básicos. Abaixo destes, podem ser listados medos menores. Os medos básicos ou maiores estão enumerados a seguir, e as fontes de onde acredita-se que surgem são descritas na sequência. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da velhice. 3. Medo da crítica. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo de problemas de saúde. 6. Medo da morte. Estude a lista, faça um inventário dos seus próprios medos e verifique em quais das 6 categorias você pode classificá-los. Todo ser humano que chega à idade de entendimento fica acorrentado em certa medida por um ou mais dos 6 medos básicos. Como primeiro passo na eliminação desses 6 males, vamos examinar as fontes de onde os herdamos. Hereditariedade física e social. Tudo que compõe um homem física e mentalmente decorre de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida como hereditariedade física e a outra como hereditariedade social. Pela hereditariedade física, o homem evoluiu lentamente da ameba, uma forma animal unicelular, para estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas de vida animal conhecidas hoje na Terra, incluindo as extintas. Cada geração acrescentou à natureza do homem algo dos traços,
hábitos e aparência física daquela geração. A herança física do homem, portanto, é uma coleção heterogênea de muitos hábitos e formas físicas. Parece haver pouca dúvida, se é que alguma, de que, embora os 6 medos básicos não possam ter sido herdados pela hereditariedade física, sendo estados mentais e, portanto, não transmissíveis dessa forma, a hereditariedade física proporcionou-lhes um alojamento muito favorável. Por exemplo, é bem sabido que todo o processo da evolução física é baseado em morte, destruição, dor e crueldade, que os elementos encontram transporte na escalada evolutiva na morte de uma forma de vida a fim de que outra forma superior possa sobreviver. Todo vegetal vive por comer os elementos do solo e do ar. Todas as formas de vida animal vivem por comer alguma forma mais fraca ou alguma forma vegetal. As células de todos os vegetais têm uma inteligência de ordem muito elevada. As células de todos os animais, idem. Sem dúvida, células de peixe aprenderam pela amarga experiência que o grupo de células conhecido como peixe-falcão são muito temíveis. Pelo fato de que muitas formas animais, incluindo a maioria dos homens, vivem às custas de comer animais menores e mais fracos, a inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele trazem o medo surgido da experiência de terem sido comidos vivos. Esta teoria pode parecer forçada e, de fato, pode não ser verdade, mas, pelo menos, é lógica. O autor não a enfatiza nem insiste em que ela contribua para algum dos 6 medos básicos. Existe outra explicação muito melhor para a fonte desses medos, que vamos passar a examinar, começando com a descrição de hereditariedade social. De longe, a parte mais importante daquilo que compõe o homem provém da hereditariedade social, que se refere aos métodos pelos quais uma geração impõe a subsequente as superstições, crenças, lendas e ideias que, por sua vez, herdou da geração anterior. O termo hereditariedade social deveria ser entendido como toda e qualquer fonte pela qual se adquire conhecimento, tais como ensino religioso e de todas as outras naturezas, leitura, conversa, narrativas e todo tipo de inspiração do pensamento oriundo do que geralmente é aceito como experiências pessoais. Pela hereditariedade social, qualquer pessoa no controle da mente de uma criança pode, com um ensinamento intenso, plantar qualquer ideia, verdadeira ou falsa, de tal maneira que a criança aceite como verdade e aquilo se torne parte de sua personalidade como qualquer célula ou órgão do corpo físico, e igualmente difícil de mudar. É pela hereditariedade social que religiosos plantam inúmeros dogmas, crenças e cerimônias na mente das crianças, inculcando as ideias até que a mente aceite e cele para sempre como parte de sua crença irrevogável. A mente de uma criança que ainda não chegou à idade de entendimento geral, no período médio de, digamos, os 2 primeiros anos de vida, é plástica, aberta, limpa e livre. Qualquer ideia plantada em tal mente por alguém em que a criança confie, cria raiz e cresce, por assim dizer, de tal maneira que não pode mais ser erradicada ou retirada, não importando quão oposta à lógica ou razão tal ideia seja. Muitos religiosos afirmam que conseguem implantar os dogmas de sua religião tão profundamente na mente de uma criança que jamais haverá espaço para outra religião no todo ou em parte. Tais afirmações não são muito exageradas. Com essa explicação sobre o funcionamento da hereditariedade social, o aluno estará pronto para examinar as fontes de onde o homem herda os 6 medos básicos. Além disso, qualquer aluno, exceto os que ainda não cresceram o bastante para examinar a verdade que pisa nos calos de estimação de sua superstição, pode checar a solidez do princípio da hereditariedade social conforme aplicado aqui aos 6 medos básicos, sem sair do âmbito de sua experiência pessoal.
Felizmente, o conjunto de evidências apresentadas nesta lição é de tal natureza que todos que realmente procuram a verdade podem verificar por si se são sólidas ou não. Pelo menos, de momento, deixe seus preconceitos e ideias preconcebidas de lado. Você sabe que sempre pode pegá-los de volta, enquanto estuda a origem e natureza dos 6 piores inimigos do homem, os 6 medos básicos, começando com medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo e talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de raciocinar e pensar. Portanto, subjugam umas às outras fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente, tem mais satisfação comendo-os financeiramente. De todas as épocas do mundo sobre as quais temos algum conhecimento, a que vivemos parece ser a da adoração do dinheiro. Um homem é considerado menos do que a poeira da terra, a não ser que possa exibir uma gorda conta bancária. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Através de uma longa linha de experiências herdadas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.